Boa noite a todos. Estamos começando a nossa segunda transmissão pelo canal da Legião de Maria em Sergipe. É uma grande alegria para nós. E hoje é um dia especial, nessa semana onde nós comemoramos aí a festa de Nossa Senhora do Carmo. Hoje a gente vai falar sobre uma história, a história de um legionário, um grande legionário, uma das 3 causas de beatificação que temos na Legião de Maria, Alf Lambe. E justamente ele iniciou essa jornada, essa missão aqui na América do Sul, saindo lá da Irlanda, justamente no dia 16 de julho, o dia de Nossa Senhora do Carmo. Então é uma alegria, assim, Deus vai preparando esses momentos e a gente tem que aproveitar ao máximo. E antes de tudo, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. E aí a gente conseguiu essas mais de 1.000 assinaturas em um curto espaço de tempo, justamente com o objetivo de, no dia da comemoração dos 61 anos da Legião de Maria, a gente poder fazer um evento, fazer uma transmissão, justamente direcionada a todos os legionários de Sergipe. E graças a Deus isso vai acontecer. Então, no próximo sábado, dia 25, a partir das 15 horas, coloquem nas suas agendas, a gente também vai divulgar bastante durante a semana. Vamos fazer uma transmissão, uma tarde, né, celebrativa, com reflexões, com um momento de louvor, de adoração e finalizando com a Santa Missa. Então, das 15 às 18 horas, a gente vai fazer uma outra transmissão nesse dia especial. Infelizmente, né, diante de toda essa situação, não podemos estar fisicamente, mas estaremos através da oração, todos juntos, todos unidos. Então, vamos no dia de hoje, falar sobre o servo de Deus, Alf Lambe. E para isso a gente pensou e convidou, né, um grande amigo nosso, irmão de caminhada, o padre Aécio Cruz. Padre Aécio, que tem uma história, né, com a Legião de Maria, uma vocação legionária, e que a gente pôde acompanhar de perto o desabrochar dessa vocação. E, de certa forma, acredito eu que tenha se inspirado e visto um exemplo de Alf Lambe, um exemplo de perseverança naquilo que Deus tinha para o propósito de sua vida. Né? Assim como Alf Lambe, ele foi encontrando o que Deus tinha para ele, né? Que foi justamente o sacerdócio e que nasceu na Legião de Maria. Então, estudamos juntos. Seja bem-vindo, Padre Aécio. Boa noite. Boa noite, Valdicélio. Salve Maria. Ave Maria, seja bem-vindo, alegria estar com o Senhor aqui nessa noite especial, para o Senhor nos dirigir as palavras, uma reflexão, né, sobre o servo de Deus, Alf Lambe, né? Eu estava dizendo que justamente Alf Lambe, ele, um jovem irlandês, né, de uma realidade simples do campo e que, como o plano de Deus está muito acima dos nossos planos, né, ninguém imaginaria que ele sairia de lá do interior, do centro da Irlanda e viria parar aqui na América do Sul, nos ajudando a expandir, a fazer crescer a Legião de Maria aqui entre nós e, de certa forma, direto ou indiretamente, estamos aqui hoje também por causa do trabalho que ele realizou, né? Então, é uma alegria, assim, estar refletindo, né, através do Senhor sobre a vida de Alf Lambe. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E salve Maria, Deus abençoe cada vez mais na sua missão sacerdotal, que frutifique, multiplique cada vez mais almas para Deus. Tá bom? Uma boa noite, fique à vontade. Obrigado, Valdicélio. Né, então, como o padre Valdicélio disse, eu estudei com ele, fomos colegas de turma, né, mas também fomos, e muito mais importante, fomos membros do mesmo presídio. Se não me falha a memória, ele foi meu presidente na Legião de Maria, no presídio Mãe Amável, do qual até hoje sou membro e rezo sempre por eles, né, todos os dias. E o pessoal hoje me pediu para falar sobre uma das nossas causas de beatificação. Eu sou, né, meio suspeito em falar destas causas, porque gosto muito, né? Edelquim, o nosso fundador, Frank Duff, como também este que iremos falar hoje, Afonso Lambe, né, carinhosamente chamado de Alf. E posso dizer que falar da Legião de Maria
né, e falar com a Legião de Maria, me sentir em casa, né, como sempre me senti e como ela sempre me lembrou, né? A Legião de Maria esteve presente em toda a minha vida, né? Desde que eu conheci a Legião, com 13 anos de idade, até hoje, a Legião de Maria sempre esteve presente e muito atuante, né? Foi a Legião de Maria que fez amadurecer o desejo de ser padre no meu coração, juntamente com o Ministério de Coroinhas, e foi a Legião de Maria também que me levou para o seminário, no dia 11 de fevereiro de 2008, né? Lícia, a nossa presidente da Régia, foi uma daquelas pessoas que me levaram, e lendo as histórias, lendo um pouco sobre a vida de Alf, eu vi algumas coisas, né, que a gente vê na nossa vida, né, e algumas coisas que são muito marcantes na vida de Alf, que a gente pode encontrar no nosso movimento, que é próprio da Legião de Maria, é próprio do sistema legionário, né, e também próprio da fraternidade de quem faz parte da Legião. Mas vamos ao que nos interessa, né? Alf Afonso Lambi, né, nasceu no dia de São João Batista e conhece providencialmente, né, para a língua espanhola a palavra Lambi, que é o sobrenome de Alf, quer dizer cordeiro, né? Então, nós não podemos, não queremos dizer que Alf seja o cordeiro, mas Alf, em sua vida, com seu testemunho de fé e com seu apostolado, que é o apostolado legionário, quis trazer o cordeiro. E, na sua história, que a gente pode ler, tem a obra, né, o Apóstolo Sem Estolas, Afonso Lambi. Recomendo que quem puder ler, leia. Nessa obra, vai nos lembrar que Alf falou muito mais com as obras do que com as palavras. Então, a vida de Alf era uma verdadeira vida cristã. Aquilo que a gente rezava até na oração da coleta do domingo passado e durante toda essa semana do tempo comum a gente rezou, né? Que aquilo que é próprio do cristão seja vivido. Alf viveu uma vida assim. E para que Alf pudesse viver uma vida assim, Deus realizou grandes coisas na vida dele. Algumas delas ele não conseguiu entender de início, assim como todos nós, né? No nosso processo até de descoberta da vocação, nós temos as nossas dúvidas, nós não sabemos o que Deus planejou para a gente de modo imediato. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então a gente precisa, como Alf, fazer essa descoberta. E vamos então olhar a história, né, de Alf. Eu queria primeiro falar algumas características dele, falar a sua história, a sua vida, depois pontuar uma coisa que eu acho muito importante e muito bonita na vida de Alf, que é a relação com seus irmãos legionários, né? A amizade que Alf tem. E isso é muito importante, né? Então vamos, como eu dizia, ver um pouco da história. Então, como eu disse, Alf nasceu no dia 24 de junho de 1932. Então, no mês passado, ele faria 88 anos. No interior da Irlanda, numa região rural, de uma família piedosamente cristã, mas também uma família pacata, quieta, que vivia na sua propriedade, né, na sua casa. E Alf era aquele menino gracioso, menino do olhar azul, sereno, amigável, delicado, piedoso. E ele sempre se destacou nessas coisas, diante dos seus irmãos também. Quando Alf começou a ler, ele preferia ler as coisas da piedade cristã do que qualquer outro tipo de livro. Enquanto até os seus irmãos, outros, também educados da mesma forma que ele, também piedosos como ele, mas ele tinha uma maior preferência. E já no coração de Alf se brotava aquele desejo, se dedicar às causas de Deus, às causas do seu Senhor. E assim Alf vai alimentando a vontade, o desejo de ser um religioso, de dedicar a sua vida somente a Cristo. Então,
Alf, como eu disse, de um lar verdadeiramente cristão, tinha uma alegria e tinha uma piedade, mas não uma piedade como a gente de vez em quando encontra no nosso dia a dia. Piega, né? A piedade como a gente chama de popular, que também de vez em quando a gente encontra uma má interpretação. A piedade popular, ela é saudável, ela é bonita, deve ser incentivada, mas também na sua justa medida. E Alf tinha essa piedade. Alf também era um menino muito esperto, desde criança sempre foi muito esperto, muito inteligente, mas tímido e reservado. Como eu disse, ele, entre os seus irmãos, se destacava e por isso era o dengo da mãe. Era por quem a mãe tinha muito apego. E assim a gente percebe também que Alf tinha um temperamento exuberante, um temperamento que fazia cativar os outros. Alf, com seu jeito tímido, com seu jeito carinhoso, delicado de ser, educado de ser, cativava as pessoas. E aqui eu queria falar diretamente para os jovens legionários, a juventude legionária. Alf fez grandes coisas e Alf era simplesmente um jovem. A própria Legião de Maria teve as suas ressalvas antes de confiar grandes coisas a Alf. Mas mesmo assim, ele mostrou que a juventude vale a pena ser investida, que a juventude tem responsabilidade, que a juventude tem compromisso. Alf, como eu estava dizendo, né, alimentou no seu coração o desejo de ser religioso. Por isso, com 16 anos, ele entrou para a congregação dos irmãos cristãos irlandeses, uma congregação própria do seu país. Nisso, sai do seu interior e vai morar em Dublin, na capital da Irlanda, no dia 8 de julho de 1948. Neste dia, ele ingressa no noviciado e neste ano, 1948, ele ouve falar sobre um apostolado de leigos, um movimento em que é totalmente administrado por leigos, um movimento que leva a palavra de Deus pela ação dos leigos. E ele achou aquilo interessante, mas com o passar do tempo, no ano seguinte, Alf começa a apresentar os sinais da sua saúde fraca. Ele tinha saúde fraca, vinha tendo alguns desmaios, até que, chamado médico, Alf é diagnosticado com uma saúde frágil e que precisaria voltar para casa, porque a vida exigente, né, a vida ascética, da vida religiosa, não daria para Alf, ele logo morreria. Isso doeu o coração de Alf, porque ele queria doar a sua vida pela causa do Senhor. Mas, como eu disse no início, os planos de Deus nunca são os nossos. Bem assim foi para Alf. Ele retorna para casa com uma certa tristeza, quase deprimido. Sua família tenta cuidar dele de todas as formas, começa, né, a animá-lo, a levá-lo até para assistir para festa, para assistir jogos, né, tentando estimular, né, o próprio Alf a não desanimar. E é aí, retornando para casa, que Alf descobre lá na sua cidade, no seu condado, né, Tullamore, não falo inglês, então não sei se está correto, né, a pronúncia, Tullamore, ele descobre um presídio da Legião de Maria. E aí ele vê uma oportunidade. Aquele movimento que ele ouviu falar tão bem lá em Dublin, tem na sua cidade, tem na sua região. Então ele vê uma oportunidade para empregar o seu tempo pela causa do Senhor. Alf tinha em seu coração também, devido que tinha retornado para casa, uma agonia, porque começou a trabalhar. E no seu trabalho ele começou a lidar
com algumas coisas que não faziam bem a Alf e que ele não concordava, porque não eram próprios dos cristãos. A Alf sempre teve uma mente e um coração cristão. E aí a gente pode se perguntar, será que eu tenho um coração totalmente cristão? Alf não aceitava, Alf não admitia, né, as expressões, né, as blasfêmias, os nomes feios, o modo de falar que os seus colegas de trabalho tinham. Isso incomodava. E ele se torna uma presença até no meio dos seus colegas. Mas aí ele vê na legião uma oportunidade de, no seu tempo de folga, fazer algo que valesse a pena, algo que o preenchesse. E aí ele quer empregar todo o seu tempo de folga na legião, nesta causa. E aí a gente vê muito claramente nessa opção que Alf faz de entrar na Legião de Maria, o desejo dele de alcançar aquilo que é a nossa finalidade, aquilo que a gente tem lá no início do nosso manual, a finalidade da Legião, né? A glória de Deus por meio da santificação de seus membros pela oração e cooperação ativa na obra de Maria e na obra da Igreja. Sendo assim, Alf é alistado naquele presídio, faz os seus 3 meses de experiência, e aqui eu acho uma coisa muito interessante que me lembrou São Paulo. Alf Lambe é o São Paulo da Legião de Maria. Em 3 meses, ele tem um progresso sobre o conhecimento do sistema legionário, sobre a vida da legião, que qualquer outro legionário não tinha, a não ser nosso fundador, vamos dizer assim, ou alguém que tinha muitos anos. Em 3 meses, se a gente for comparar, em 3 meses, Alf tinha um conhecimento da Legião de Maria em comum. E aí isso me fez recordar aquilo que o Dom Mário Gugel coloca no seu livro Refletindo para Viver. Né? A Legião procura levar os legionários à santidade por 2 caminhos. Pela oração, pela qual nos unimos a Deus, daí a insistência em nunca se separar a oração de qualquer atividade legionária, e Alf consegue descobrir isso e vive uma vida de oração muito bonita e muito profunda, e tudo o que ele faz, ele coloca a oração, e depois a colaboração na obra de Maria da Igreja. Os escritos de Alf, principalmente os primeiros escritos, vão descrever muito isso. Aquele rapaz que se coloca na obra de Maria, aquele rapaz que quer cumprir de forma única a instrução permanente. É, mais uma vez, a Virgem Santíssima que serve ao seu diletíssimo filho. Com isso, ele busca incessantemente falar da Legião de Maria, propagar a Legião de Maria. E aí Alf diz um termo que nos recorda muito o manual. A vida de Alf, e a gente encontra nesse livro muito isso, a vida de Alf é o manual da Legião, sendo vivido, sendo colocado em prática. Então não é algo utópico, não é algo surreal, é algo que nós podemos viver. E quando eu falava para os dizendo dos jovens, isso é uma proposta para os jovens. A Legião de Maria, em alguns lugares, se criou o conceito que era para os idosos. Aquela senhorinha idosa, não. A Legião de Maria é para todo tipo de idade, para todo tipo de classe, para todo tipo de gente. Basta que seja católico. Tem que ser católico. E Alf, vivendo isso, chega e diz: viver a legião é viver a vida da Mãe de Deus. Aí a gente pode ir lá no nosso manual. A Legião de Maria vive o quê? O próprio Espírito de Maria. O espírito da legião é o próprio Espírito de Maria. As virtudes de Nossa Senhora. A gente vai percebendo no desenrolar da vida de Alf Lambe isso. E isso tudo dentro de um entusiasmo, de um homem que tinha um rosto de criança, um rosto angelical, um rosto de santo, mas também um rosto de alguém que era ascético, disciplinado,
modesto, humilde. Ele diz que quer viver viver a legião, quer viver a vida da Mãe de Deus, mas reconhece as suas indignidades. E isso é muito bonito. Ele tenta, ele busca, e hoje nós podemos afirmar que conseguiu viver aquilo que é próprio da Legião de Maria e aquilo que nós temos no Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignon de Montfort. O vivo retrato de Maria. É, mais uma vez, a Virgem Maria que serve o seu divino Filho. A Legião de Maria precisa ser ela. Aquilo que a gente vê na nossa tessera. Os legionários de Maria é uma coisa só que avança, que chega, que se aproxima para lutar e combater o mal. Alf descobriu isso. E por isso cresceu esse amor tão grande. E diante dessas descobertas todas sobre a Legião de Maria, ele simplesmente diz à sua mãe, que tinha tanto apego ao seu menino: eu vi na Legião de Maria que posso fazer maior bem do que se eu estivesse lá na ordem, na congregação dos irmãos cristãos irlandeses. Alf começa a ver a graça de Deus em ter sido mandado para casa naquele tempo. Alf consegue ver que Deus tem os seus planos, assim como Deus tem para cada um de nós. Deus sonhou Alf, Deus sonhou cada um de nós. E Alf foi dócil à ação do Espírito de uma forma tão única e de uma forma tão bela que conseguiu fazer isso e conquistar muitos outros. Até em região difícil, até onde a legião parecia não ser bem-vinda, Alf conseguiu entrar e criar uma revolução tamanha, certo? Então, duas coisas muito interessantes que Alf descobre e que ele viu na legião. Ele viu a legião como um diferencial. A legião tinha por volta, e aí o pessoal pode até me corrigir, por volta dos seus 20 e poucos anos de fundação, quando o Alf entrou. Ele entrou na legião com 18 anos e 12 dias. Fez os 3 anos de preparação, de experiência, como é próprio na Legião de Maria, até ter o seu nome inscrito, né, como membro das fileiras da Legião. E aí, nesses 3 meses, ele já começou a se destacar, como eu disse, mas foi com o passar do tempo que Alf realmente se destaca mais ainda. E aí, uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, que é algo marcante na vida de Alf, são os amigos. Alf se aproxima de quem poderia ajudá-lo. Alf se aproxima daqueles que tinha algo a oferecer a ele para fazê-lo mais santo. Nós precisamos tomar consciência disso. Alf encontra na Legião de Maria os irmãos. Alf encontra na Legião de Maria amigos. Como o Valdicélio nos disse, no dia 16 de julho de 1953, Alf deixa a Irlanda. O coração da mãe de Alf aperta. Sim, meu filho. Que tristeza saber que você está indo para uma região longe, do outro lado do oceano. Alf vem para as Américas. Mas uma mulher de Deus, uma mulher que educou seus filhos na piedade cristã, também chega e diz: seja feita a vontade de Nossa Senhora. Se é o que Nossa Senhora quer, para que o seu divino Filho seja conhecido, seja verdadeiramente adorado, seja feita.
Isso encoraja o coração de Alf, porque quando Alf deixa a Irlanda, seu pai tinha falecido e sua mãe tinha aproximado muito dele. O vínculo, a intimidade que já tinha, cresceu mais ainda. Então, a primeira amizade que Alf tem e que faz com que Alf cresça é a sua mãe. Mulher única, mulher de Deus, que ensinou seu filho, junto com seu esposo, a temer a Deus, a saber que Deus é uma causa que vale a pena. Depois, Alf, lá, ainda no seu presídio, conhece o amigo legionário Tom, que vem de Dublin para ajudar na propagação da Legião de Maria. O Tom, é o que organizou na Legião a chamada propaganda legionária. Né? Hoje, eu no livro não uso o termo, mas a gente pode observar que seria uma PPC ou então uma exploração, né? A exploratio dominicalis é muito mais rápido, mas uma PPC mesmo, uma peregrinação por Cristo, com o intuito de fundar a Legião de Maria. A propaganda da Legião é o termo que o livro se utiliza. E conhecendo o Tom, Alf vê em Tom alguém que ele pode conhecer mais sobre a Legião. Até porque ele está vindo de Dublin, está vindo da sede, do quartel-general, como outra amiga de Alf vai chamar o Concílio Legiones. E Alf vê também em Tom um homem de figura paterna, porque o Tom tinha a idade para ser o pai de Alf. Então, ainda lá, na sua cidadezinha, Alf começa com este bom amigo a conhecer melhor ainda a Legião de Maria. Ele que já conhecia bastante, ele que já estava se alimentando de muita coisa. Então, Alf começa a ser parceiro. E o Tom, que conhecia bem os homens, diz: eu preciso ter esse menino comigo. Traz para si. E indo a Dublin, ele comenta deste jovem. Comentando de Alf, o Tom também faz com que Alf conheça o nosso irmão legionário, Seamus Grace. Eu peço desculpa pelas pronúncias dos nomes, eu não falo irlandês nem inglês, então as pronúncias. Esse Seamus é quem deixa a Irlanda juntamente com Alf. Alf perde o emprego diante de uma crise em que a sua região passa e vai morar. Já que eu estou sem emprego, vou me inscrever, vou me colocar à disposição da Legião de Maria. E aí a Legião vai aproveitar de Alf. Né? Tendo ouvido das bocas de Tom boas palavras, boas indicações sobre o Alf, esse irmão Seamus começa a preparar, a projetar Alf para coordenar. Pelo que falou tão bem, ouviu falar tão bem de Alf, então vou colocá-lo como coordenador de uma das equipes de evangelização, de uma das equipes de propaganda, como eu falei. E aí ele vai nos ajudar na expansão da Legião na Irlanda. Né? Seamus era quem coordenava. Ele era presidente de uma cúria em Dublin, mas coordenava esse trabalho que os legionários faziam nas férias. No período de férias, já que eles estavam sem trabalhar, sem estudar, iriam para as regiões rurais da Irlanda, iriam para regiões onde ainda não tinha Legião de Maria, para poder fundar a Legião, para poder levar a palavra de Deus. E aí, quando Seamus conhece Alf, ele muda todo o esquema. Ele tinha colocado o Alf como coordenador, mas quando viu aquele menino, franzinho, ele diz, não, vamos fazer uma mudança aqui. Sem dizer nada, Alf mudou.
Alf não sabia que seria coordenador e simplesmente, a partir daquele momento, já tinha perdido o cargo de coordenador da equipe, o chefe da equipe, né? E aí a gente já vai vendo as características da legião de um exército, né? Tem as infantarias com o responsável, com o chefe, com o capitão da infantaria, vamos dizer assim. E Alf, sendo muito novo, porque Alf, quando vai para Dumbledore, tem apenas 19 anos. Alf sai simplesmente na companhia de Chams. Esse menino tão novo eu não posso colocar como coordenador. Então eu vou colocá-lo na minha equipe para que o preparemos melhor e quem sabe futuramente ele assuma. E aí a gente vê a metodologia da legião, o cuidado, o método mestre e aprendiz. A gente coloca um mais experiente com o menos experiente, para que com o menos experiente, o menos experiente vá aprendendo com o mais experiente. E Alf soube aproveitar muito bem essas oportunidades. Primeiro aprendeu muita coisa com o Tom, que tinha vindo de Dublin e tinha falado muito bem a Seamus sobre o Alf. E quando conheceu Alf, Alf tomou para ele como orientador, como conselheiro. Além de participar do presídio de Samos, Alf toma ele como seu conselheiro, como seu orientador. E em alguns escritos ele ainda vai dizer: se eu pudesse, eu seria como o Semos. Alf admira. Então, os amigos de Alf são sempre alguém que cria essa admiração, em que ele vai conseguir ser elevado mais ainda na vida de santidade. E aí, com o passar do tempo, o nosso fundador faz uma proposta a Seamus dele ser missionário na América. Havia necessidade de trazer a legião. Alguns legionários já tinham vindo, já tinham chegado aos Estados Unidos, mas a América ainda precisava ser evangelizada e, mais ainda, a América precisava da fundação da Legião de Maria. Né? Quando o Seamus chega na América, a escassez de vocações ainda era grande, um vasto território em toda a América e poucos padres, poucos religiosos. Então, o trabalho da Legião naquela época, em 1900, já tinha padres, já tinha organização, tudo, dioceses e tudo mais, mas ainda eram poucos. E a Legião, mais uma vez, se torna aquilo que é próprio da Legião. E aonde o sacerdote não está indo. Receber, e essa semana, não, foi semana retrasada, eu ouvi da boca de um bispo. A Legião é um movimento que tem como próprio de si a obediência, que tem próprio de si realizar o trabalho que ninguém mais quer. Quando a gente chega e oferece um trabalho aos pastorais da paróquia e ninguém quer, pode chamar a Legião de Maria, que ela quer aquele trabalho. Veja, um sucessor dos apóstolos hoje, em 2020, no Nordeste brasileiro, chega e diz uma coisa dessa. Nós precisamos continuar valendo a essa responsabilidade, a essa fama que nós temos enquanto legionários. Então, Sams recebe a proposta do nosso fundador, Frank Duffy, para vir ao Brasil não, mas à América do Sul, né? Primeiramente chegar em Bogotá, mas o nosso fundador faz uma outra proposta a Sams. E se nós enviássemos o jovem Alf com você? Foi alegria no coração de Sams. Né? O trabalho legionário realizado de 2 a 2 e mais ainda a amizade que ambos tinham, que fazia bem a ambos, apesar da diferença de idade. Então, como eu já disse a data, em 1953, no dia de Nossa Senhora do Carmo, essa semana, hoje são 18, então há 2 dias atrás, celebrávamos a Virgem do Carmo. Então, celebrávamos a vinda de Alf às Américas. Chegou, como eu disse,
passando, né, fazendo as pontes que tinham que ser feitas até chegar aqui no Brasil. E algo muito bonito que esteve na presença da vida de Alf foi a recepção dos irmãos legionários. Alf e Sams foi levado ao aeroporto da Irlanda de uma forma festiva. Enquanto ele decolava, os legionários rezavam a Catena Legionis, a corrente da legião, a cadeia da legião, que faz com que a legião continue unida e que a legião continue forte. E quando chegou, foi recebido mais uma vez com a Catena da Legião em Bogotá, na Colômbia. E nessa região, como eu disse, a legião foi de grande valia para ajudar na evangelização. Os trabalhos legionários, a metodologia, o sistema legionário. E alguém que estava vindo do Concílio Legionis para as Américas trazia de forma fiel o sistema legionário para ser transmitido aqui e para ser bem preparado. E Alf tem uma característica muito bonita, né? Esse seu jeito meigo era muito cativante. Ele sabia chegar às pessoas. Ele era um rapaz singular. Mas, como dizia um irmão seu, ele era um rapaz singular, mas também sempre perfeitamente normal. A gente fica pensando que santidade, que buscar a vida de santidade é fazer o extraordinário. Não. A vida de santidade é fazer o ordinário. O nosso fundador, em cima da sua bicicleta, Edelquim na África, e o seu gosto pelos esportes, pela música. São João Paulo II, muito mais próximo da gente. Agora teremos o Carlo Acutis, né, jovem que morreu com 15 anos, jovem inglês, mas que morou e morreu na Itália, que tinha uma vida toda interessada nos meios de comunicação, na computação. Nós vemos os jovens hoje tão envolvidos com a comunicação, né, com os meios das redes sociais, e mexem em tudo. Veja a tecnologia. Eu estou aqui em Capela falando não sei para quanta gente. Neste instante, estava conversando com o Valdicélio, com a Elô, né? E nós estamos utilizando de forma sadia o meio de comunicação. Isso é importante, isso é bonito. E a gente vê na pessoa de Alf também isso. Ele soube aproveitar as coisas. Então, Alf passa, minha gente, pela Colômbia. Da Colômbia parte para o Equador, se separa. E lá no Equador, perdão, na Colômbia, Alf conhece alguém que é muito marcante para a Legião no Brasil. A a filipina Joaquina. A Joaquina é grande responsável pela expansão, junto com a outra irmã Mary Clark, da Legião no Brasil. E quando Sams e Alf chegam em Bogotá, ela vem para recebê-los, vem para partilhar um pouco com eles. Porque apesar dela ser uma enviada da Legião, ela nunca tinha ido àquilo que ela chamava de quartel-general. Professora universitária, tinha deixado as Filipinas e vindo para o Brasil, vindo para as Américas, começando lá pelo Equador, pelo Peru, e simplesmente encontra irmãos dela, que ela não conhecia ainda pessoalmente, mas começa a criar um vínculo. E a Joaquina torna-se para Alf a maternal amiga, porque Joaquina tinha a idade de ser mãe de Alf. Não nos esqueçamos, Alf tinha apenas 19 para 20 anos. E ele encontra nesta mulher alguém com quem poderia aprender mais ainda para ajudar na evangelização dos países de língua espanhola. Joaquina tinha vindo para cá para ir ao México. Mais uma vez, veja a situação. Deus planeja tudo de forma diferente.
ela planejou ir ao México, sendo que a segunda língua, praticamente, oficial do país, das Filipinas, era o espanhol, então ela falava de forma muito boa o espanhol. Então tinha vindo para ir para o México, ajudar na fundação da Legião do México. Mas quis Deus que os trâmites, por causa das guerras e tudo mais daquela época, ela não conseguisse acesso tão rápido ao México. Então veio para o Equador, para o Peru, para o Brasil, e aí encontra esses dois irmãos. Ela ajuda a Alf a aprender o espanhol. Os chamos, como Alf, estava vindo da Irlanda, falava um pouco de espanhol, mas não era muito bem. E Alf tinha necessidade para se comunicar, porque logo no início, com todo aquele entusiasmo dele, ele saiu falando, saiu pregando, saiu desejando fundar a legião, fazendo visitas domiciliares, mas entre esses trabalhos legionários, ele encontrava a dificuldade da língua. De vez em quando tinha que gesticular com a cabeça, com as mãos. E simplesmente disse, não, eu preciso aprender o espanhol. Alf chega ao ponto de encontrar uma religiosa em sua vida que vai traduzir as orações da legião para uma língua própria do dialeto indígena do Equador, que vai ensinar a ele algumas coisas sobre essa língua para que ele pudesse se comunicar e fundar a Legião de Maria com alguns indígenas que falavam somente aquele dialeto, para facilitar a aproximação com ele. Entende? E Alf tem uma dedicação muito profunda à causa. E cada dia que passa, ele vai se entusiasmando mais. E vai também conquistando não só as pessoas para a Legião de Maria. Alf conquistou a hierarquia da igreja para a Legião. Núncios apostólicos com quem ele esteve, arcebispos cardeais, né? O bispo no Equador criou um vínculo muito grande com Alf e Alf com ele. É tanto que ele é quem traz Alf ao Brasil para participar em 1955 do Congresso Eucarístico Internacional que aconteceu naquele ano no Rio de Janeiro. Ele leva Alf a participar da Conferência do Equador, leva Alf para falar para os bispos do Equador, mas traz Alf ao Brasil para participar do congresso e conhecer bispos do mundo todo que estavam nesse congresso internacional eucarístico que acontecia no Rio. É naquele ano também que Alf conhece até um bispo brasileiro chamado Dom Helder. Todos nós já ouvimos falar em Helder Câmara. Naquela época, Dom Helder era o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. No aeroporto, Alf conhece e já faz essa interligação para trazer a legião que já existia, né? Mas ainda de forma fraca no Brasil, com a presença de Joaquina. Né? E volto a repetir, a amizade é algo muito importante na vida de Alf. Ele reencontra Joaquina no Brasil nesse ano de 1955, porque eles passam um tempo separados, cada um vai para uma região no Equador. Alf passa no Peru para tirar umas férias e não tira férias. As férias de Alf é fundando e ajudando os irmãos da Legião de Maria no Peru. Então, Alf encontra na Legião de Maria aquilo que ele disse à sua mãe. Eu conseguirei fazer algo muito maior do que se eu estivesse na ordem. Alf consegue levar a Legião de Maria para que o mundo, conhecendo Nossa Senhora, pudesse ser conquistado para Nosso Senhor. E Alf consegue fazer isso pelos vínculos de amizade também. Ele constrói vínculos de amizade. Ele, de forma única, consegue criar aquilo que é essencial na vida de todo cristão. Nós não podemos caminhar sozinhos. O cristianismo é vivido em comunidade, é vivido em fraternidade. Certo? E outra pessoa que Alf conhece no Brasil, neste congresso, é a nossa irmã legionária,
Mary Clerkin, irlandesa, que está vindo da Irlanda para ajudar a Joaquina na missão da Legião no Brasil. E aí, eles três, outro irmão nosso, que agora me fugiu a memória, neste congresso começa a fazer diversos vínculos com o próprio episcopado para levar a legião. Terminado o congresso, Alf permanece no Brasil, e aí, sentando com as irmãs Joaquina e Mary Clerkin, fazem a divisão. Joaquina, vindo de um país que tem um clima tropical, iria para o norte do Brasil, devido à região amazônica e tudo mais. Então, ela conseguiria se adaptar melhor àquela região do que os nossos outros irmãos que vinham da Irlanda, da Europa. Sendo assim, com Mary Clerkin, Alf vai para São Paulo. E ali, em São Paulo, em um mês, eles conseguem fundar 25 presídios. Aí eu pergunto, me veio essa pergunta na cabeça, e principalmente pergunto aos legionários do comício Nossa Senhora da Purificação e da Cúria Juvenil Nossa Senhora do Amparo, que são aqui de Capela, né, que tem a sede aqui em Capela. Quantos presídios vocês já fundaram, legionários? Em um mês, Alf, com a nossa irmã Mary Clerkin, conseguiu fundar 25 presídios. E um deles, do rito oriental. A Legião de Maria tem autorização da Santa Sé para trabalhar. E aí tem algumas diferenças, algumas curiosidades que vale a pena depois conhecer. Como tem a organização própria, mas, por exemplo, na oração ao invés da oração do Santo Terço, o rito oriental, os presídios rezam o acatisto, que é uma oração própria do grega, né, que diz ninguém se senta. Então, é um louvor, uma honra a Nossa Senhora, que dura ao mesmo tempo da recitação do Santo Terço, de pé. Então, Alf faz esse trabalho. Só que aí chega uma carta do Concílio Legiones dizendo: a Argentina precisa da propaganda legionária. Alf se coloca toda à disposição à vontade de Deus. Ele é um apóstolo. Ele via a necessidade do Brasil. O Brasil, com a extensão continental que tem, Alf diz que pelo menos teria trabalho para uns 10 anos. Mas não era isso que Deus queria para Alf. Alf precisaria ir para a Argentina. Por isso, no dia 18 de outubro de 1955, Alf deixa o Brasil e vai para a Argentina, deixando em São Paulo uma cúria fundada. Era uma primavera. Alf chega na Argentina no momento de hostilidade. Alguns bispos, alguns clérigos da Argentina dizem que não precisa da legião porque a legião a Argentina já tinha a ação católica. Não necessitava de nenhum outro movimento. Só que aí Alf começa a mostrar àqueles bispos que a Legião de Maria não é uma ação católica normal. Aquilo que ele descobriu, ele tenta propagar. E aí Alf sai desencadeando uma revolução na Argentina, meus irmãos. Alf vai chegar ao ponto de combater o comunismo na Argentina. Ele reconhece as suas necessidades, mas sabe que precisa propagar a doutrina católica. Vai ao núncio, vai ao bispo, vai a um, a outro,
até que consegue brechas. Consegue de um bispo, o arcebispo de Rosário, o aval para poder trabalhar com a Legião de Maria nas paróquias, porque até então a Legião de Maria só trabalhava em igrejas conventuais. Alguns conventos, a Legião de Maria não tinha participação ativa nas paróquias, não tinha aceitação dos padres. E Alf consegue isso. E aí, meus irmãos, mais uma vez a gente vai encontrando outras figuras na vida de Alf. Os amigos que ele deixou na Bolívia, os amigos que ele vai encontrando no Paraguai, os próprios amigos que ele conquista na Argentina, fazem com que Alf continue exercendo esse trabalho de forma única e extraordinária. Até que chegou, após 6 anos de trabalho incansável na América do Sul, chegou os sinais que estavam lá, quando Alf foi mandado para casa por causa da saúde fraca. Ela começou a dar sinais. Sinais de doença começaram a aparecer, a se manifestar. Depois de 6 anos que Alf estava em terras americanas, sul-americanas, melhor dizendo. E aí, diante dos exames, diante dos diagnósticos, se é descoberto, né, que não era somente, não sei se esse seria o termo, né, úlceras estomacais, porque de início foi pensado isso. Alf pensa que o que está acontecendo com ele são úlceras estomacais, vamos tratar, só que aí ele vai ser operado e na cirurgia se revela que ele tem câncer, né? E esse câncer estava presente nos principais órgãos da vida de Alf. E dentro de 10 dias, ele teve uma morte dolorosa por conta da doença, mas uma morte também santa, própria daquele que encontrou em Nossa Senhora a sua fortaleza. Por diversas vezes nos escritos de Alf, nós vamos ver essa devoção dele a Nossa Senhora, em que ele diz que ele é fraco. Alf diz: eu sou realmente muito fraco, mas sei que Nossa Senhora usa o fraco para mostrar o seu poder. Durante algum tempo, diz Alf, eu recitei o compromisso legionário diariamente, ao final da missa. Cada linha está cheia de consolo para as pessoas fracas. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, no ano de 1959, mais precisamente no dia 21 de janeiro, Alf faz a sua Páscoa. Alf retorna à casa do pai. Tinha ele apenas 26 anos. Isso aconteceu em Buenos Aires, onde ele morava, onde ele constituiu uma revolução e aquilo que algumas pessoas vêm até temendo na atualidade. Nós sabemos que o nosso Papa é argentino. E por isso, ele, sendo argentino, tendo sido cardeal de Buenos Aires, conhece a vida de Alf. E o receio que se tem é que Alf consiga ser canonizado antes do nosso fundador, Frank Duff. Né? Porque o nosso Papa, o Papa Francisco, conhece o trabalho extraordinário que esse jovem rapaz fez. E o que é que a gente pode tirar? Aquilo que vem como último capítulo deste livro. O segredo de santidade de Alf. O lema dele era: cumpre o meu dever. Era o lema de Alf. E qual era o dever?
Como sabe o Senhor que está seguindo a sua vocação? E Alf diz: acho que se deve simplesmente continuar fazendo aquilo que se faz. Fazer, simplesmente. Eu quero levar Nossa Senhora. Eu quero ser para o mundo aquilo que diz o Tratado da Verdadeira Devoção, um retrato de Maria. Alf não só quis, ele viveu isso. E de uma forma completamente nova, né? Jovem e que tinha algo muito próprio que às vezes a gente não espera de um jovem, né? Alf tinha um grau de vida de oração muito grande. Alf se entregou de forma única, como eu disse, ele era uma pessoa ascética, então os atos de penitência. E o papel-chave da santidade de Alf é a entrega total. Aquilo que a gente busca renovar todos os anos na Assis. Alf viveu isso. Eu sou todo vosso, minha mãe. Tudo que eu tenho lhe pertence. Quantos dos anos nós, né, nos 20, 30 anos, 40 anos que temos de Legião de Maria, eu não tenho isso tudo não, viu? Eu sou novinho, então tenho poucos anos de Legião de Maria. Quantas das vezes a gente disse isso? E quantas das vezes a gente realmente viveu? Alf viveu. E isso é o segredo da santidade. E diz o livro bem assim: a santidade de Alf se demonstra, sobretudo, pelas obras, no cumprimento simples e natural do dever, até a entrega total de si mesmo. Que se faça a cada momento o que precisamente deve ser feito. Que não se pense nem no passado nem no futuro. Que se acate a vontade de Deus e se dê ao Altíssimo, em sinal de amor, a resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Isto é o que recomendaram muitos doutores espirituais, como sendo o caminho mais seguro de alcançar a santidade. E neste silencioso agir se encerra, ademais, uma eficaz penitência. Aquilo que eu estava dizendo. E aí, eu termino com isso, né? Aquilo que eu disse no início, mais uma vez eu digo agora no final. A vida de Alf é o manual colocado em prática. Alf verdadeiramente alcançou o fim primeiro da Legião de Maria, a santificação dos seus membros. E ele alcançou isso vivendo o sistema legionário. Ele alcançou isso vivendo o espírito da legião. Ele tinha uma profunda humildade. Ele tinha uma perfeita obediência. Ele tinha uma mansidão angelical. Ele tinha o seu incessante orar. Ele tinha a sua mortificação completa, absoluta. Ele tinha uma pureza. Ele tinha uma paciência heróica. Tinha sabedoria celestial. Ele tinha o seu amor de Deus, intrépido e sacrificado. Mas ele tinha, sobretudo, a sua fé. Então, quando Alf parte para a casa do Pai, ele parte com a certeza de que a sua missão está cumprida. Assim como o jovem menino de 26 anos estava maduro para a vida, maduro para as causas da Virgem Maria, ele também esteve maduro para fazer a sua Páscoa. Sofreu, teve, né, as dores e simplesmente teve uma morte santa que parou muitos, que comoveu
a tantos. E, falando da Páscoa de Alf, eu gostaria de encerrar com uma frase do nosso fundador. O fundador diz a cada um de nós, assim como disse em um dos seus escritos ao próprio Alf, quando o Alf diz que um dos seus amigos lhe deixaram. O fundador responde a Alf quando diz que a irmã Joaquina vai deixá-lo, que ela vai tomar um rumo, ele vai tomar outro na missão de propagação da Legião de Maria. E aí o nosso fundador responde a Alf: assim é a vida. As criaturas nos são dadas para nos serem tiradas novamente. Mas nem tudo nos é tirado. O valor permanece conosco. Então tomemos isso, essa palavra do nosso fundador. O valor permanece conosco. O valor do nosso fundador, de Frank Duff, fica conosco e precisa permanecer conosco. Vamos beber desta fonte da Legião de Maria e vamos cada vez mais abrir os nossos corações para que esse método, que é o sistema legionário, faça cumprir a sua finalidade. Assim como Alf alcançou uma vida de santidade e queira Deus que seja canonizado, se for da vontade de Deus, reconhecido pela Igreja na Terra aquilo que ele já é no céu, cremos piedosamente nisso, enquanto devoção particular, não como devoção universal da Igreja, mas que nós possamos guardar esse tesouro que o nosso fundador nos deixou, esse tesouro que é fruto da ação do Espírito Santo, como a gente reza na oração de canonização do nosso fundador, né? Ele, Espírito Santíssimo, que inspirou, né, o nosso fundador a fundar a Legião de Maria, possa também inspirar os nossos corações a ter a coragem, né, de também sermos como Alf Lambe, homens e mulheres serenos, homens e mulheres retratos de Maria. Para isso, nutramos verdadeiras amizades, para isso, tenhamos uma vida de oração cada dia mais fecunda, cada dia mais profícua, cada dia mais forte. E tenhamos também uma vida ascética, uma vida de atos penitenciais, uma vida sóbria. Só assim alcançaremos a santidade, como Alf alcançou. Ele, que é o Cordeiro, ele que morreu no dia de Santa Inês, Lambe, Cordeiro, Inês, Agnes, Agnus Dei, Cordeiro. Como eu disse a vocês, ele verdadeiramente foi a Virgem Maria servindo ao seu divino Filho. E para muitos, ele levou, como a Virgem Maria levou até a sua prima Isabel, ele levou a muitos o nosso Cordeiro, o Cordeiro imolado. Ele anunciou. E por isso é interessante o título desse livro, né? O Apóstolo sem estola. Alf, que tanto sonhou em ser um religioso, em estar na congregação e assim ser padre, fez um apostolado muito fecundo e foi verdadeiramente, né, exercendo o seu sacerdócio comum, aquilo que é próprio de todo leigo. Se todo leigo olhar a vida de Alf, se todo leigo estudar a vida de Alf e seguir os passos que Alf seguiu, que são os passos da Legião de Maria, que são os passos que estão descritos no nosso manual, alcançaremos a vida eterna, alcançaremos como Alf a causa que vale a pena, alcançaremos já aqui na terra, não só no céu, uma alegria muito grande. E aqui eu já falei demais, agradeço a vocês pela companhia, pela atenção, né, pela paciência em estar me escutando esse tempo todo, como também agradeço ao padre Adeilson Carlos, nosso diretor espiritual, que hoje de tarde me mandou uma mensagem, né, desejando uma boa conversa com vocês, né? E eu dizia que tendo um diretor espiritual como ele, não sei por que eu falar, né? Eu sou
simplesmente legionário, né? Não mais membro ativo, mas um membro adjutor do Presídio Mãe Amável, também exercendo aqui, enquanto padre na paróquia de Nossa Senhora da Purificação, a direção espiritual do Comício Nossa Senhora da Purificação e da Cúria Juvenil Nossa Senhora do Amparo. Mas como é que eu vou falar, tendo que o meu professor de homilética, né, é o diretor espiritual da Legião de Maria? Ninguém melhor que ele para falar, ninguém melhor, né, na oratória do que o nosso professor, o nosso mestre. Então aqui fica também o nosso abraço, o nosso pedido de bênção ao Padre Adeilson, por quem nutrimos um grande carinho. Além de ser o diretor espiritual da Legião, de ter sido nosso professor, é nosso amigo e, mais ainda, é nosso irmão no sacerdócio de Cristo. Temos uma grande admiração por ele, rezamos por ele. A Legião de Maria, como disse logo no início, tem uma participação importante na minha vida, né? Momentos de alegria e momentos também difíceis. Eu tive a presença da Legião de Maria. Então, a Legião de Maria não é só o movimento da igreja. A Legião de Maria é uma família. Quando o nosso manual diz que precisamos nos tratar como irmãos, isso eu encontrei na Legião de Maria. E aqui fica a minha gratidão, né, de maneira muito mais especial, à Régia, Mãe da Divina Graça, a Régia de Aracaju, e aos legionários lá do Siqueira Campos. Assim como Alf, eu encontrei na Legião de Maria amigos que me ajudaram a servir de forma melhor a Deus, né? E vou levar isso para sempre no meu coração, a Legião de Maria, aquilo que aprendi, os desejos e os anseios missionários que tenho no meu coração, Deus plantou, mas foi pela metodologia da Legião de Maria que Deus fez suscitar e trabalhar. Então, meu abraço afetuoso, minha gratidão à Legião de Maria, né? Aceitei fazer a live porque não posso dizer nunca não à Legião de Maria, porque dizer não à Legião de Maria é dizer não a mim próprio, porque eu sou da Legião de Maria, eu sou legionário, né? E uma vez legionário, sempre legionário. Então, da minha gratidão também imensa ao que a Legião fez e faz por mim, nas suas orações, na sua participação, na sua preocupação, né? A própria Régia sempre me acompanha, sempre procura saber como eu estou. Então, meu carinho, a minha admiração e a minha gratidão à Legião de Maria, né? Hoje, no altar do Senhor, bendirei a Deus pela vocação, pela inspiração do nosso fundador. Bendito seja Deus que suscitou, pela ação do Espírito Santo, aquele que governa realmente a legião, o Espírito Santo, alimentou e fez a vocação legionária por meio do nosso fundador, Frank Duff. No mais, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês consigam levar Maria ao mundo para alcançá-la para Cristo e, mais ainda, que vocês, assim como Alfilambe, cumpram a missão da Legião de Maria, a glória de Deus, por meio da santificação nossa. E aí, de coração, a gente dá a bênção. Mas antes disso, recorramos à proteção de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Imaculada, medianeira de todas as graças, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço em todos. Agradeço mais uma vez a paciência de estarem me ouvindo, de estarem aqui nesse momento de partilha com vocês sobre aquilo, um pouco daquilo que eu sei da vida do nosso querido servo de Deus, Alfilambe. Ele já é servo de Deus, queira Deus que dentro em breve também seja beatificado e canonizado. Um forte abraço